No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode construir qualquer tipo de fluxo de chatbot utilizando o Flowise. Esse vídeo não vai ter muita enrolação, tá? Eu já vou direto para a tela para a gente conseguir abordar cada tópico desse fluxo que eu vou montar com vocês hoje e não ficar nenhuma dúvida. Mas antes de começar, já deixa sua curtida, se inscreva no canal, deixa um comentário aí com alguma dica, sugestão, alguma ideia, qualquer coisa do tipo e compartilhe esse conteúdo com pessoas que valorizam esse assunto. Então, sem mais enrolação, vamos construir esse fluxo. Para quem não assistiu o último vídeo, você pode estar se perguntando que diabo de fluxo é esse. É um fluxo bem simples, para quem já leu aqui também, é um time de copyright. Eu vou ter um supervisor que ele vai delegar tarefas para cada agente diferente, cada trabalhador, vamos dizer assim. A gente tem o copywriter, o revisor, o cara que vai escrever a resposta final para o usuário e o supervisor vai gerenciar cada interação dessa. Então, se você não conferiu o último vídeo, dá uma olhada lá, porque lá eu também testo esse fluxo e eu também explico mais sobre o Flowise e sobre os Agent Flows, tá? Aí aqui a gente vai estar utilizando o Agent Flows e vamos construir um agente sequencial. Futuramente eu quero trazer um vídeo só sobre multi-agentes, mas no vídeo de hoje a gente vai estar utilizando agentes sequenciais. Então, beleza, eu vou pegar isso aqui tudo e vou apagar, afinal a gente vai construir isso aqui junto para vocês entenderem como que a gente faz esse tipo de fluxo utilizando o Flowise. Então, nosso primeiro passo, clica no maisinho ali, e para quem não é familiarizado com frameworks como LangChain ou LangGraph, pode ficar um pouco perdido nesses nós, principalmente se você é acostumado a utilizar o NAChain ou o Make.com, o Zapier ou qualquer outra dessas plataformas de automação que possibilitam também criar agentes de IA. Talvez você fique um pouco perdido, mas eu recomendo você dar uma estudada nesses frameworks que eu comentei aqui, porque você vai entender melhor os conceitos que estão por baixo dos panos, né, na construção de um agente utilizando o Flowise. Então a gente pode vir nessa seção de Sequential Agents e a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar um Start Node, porque quando a gente cria agentes sequenciais, tem que ter o Start Node, tem que ter o End Node, tá? Então é o de começo e o de fim. Logo de cara a gente consegue ver que ele recebe 4 inputs. O primeiro principal aqui é o Chat Model, então a gente já pode vir aqui pegar um Chat Model. Existem vários aqui, como por exemplo, cadê? Eu acho que tem o Grok, Anthropic, OpenRouter, IBM, Mistral, NVIDIA NIM, enfim. Eu vou utilizar o Chat OpenAI. Aqui a gente já pode conectar o output dele, no input desse módulo aqui. Você vai setar a sua credencial. Eu já estou com a minha configurada, mas é muito simples. É só você abastecer a sua conta. Se eu não me engano, o mínimo são $6. E você pode criar uma chave de API e colar ela numa credencial dentro do Flowise. O modelo que eu vou utilizar é o 4.1. Ultimamente, para construir agentes, eu só estou utilizando esse modelo. Ele está funcionando extremamente bem. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, posso até deixar aí no card, onde eu utilizo esse modelo 4.1. Eu falo alguns pontos positivos dele lá também. Temperatura, eu gosto de deixar geralmente um pouco mais baixa nesse tipo de fluxo, porque daí ele consegue seguir as instruções mais à risca. Não vou passar nenhum parâmetro adicional. Agora a gente tem mais 3 inputs aqui. Esse input moderation tá fora do escopo desse vídeo, eu não vou falar sobre isso. Agent Memory e State, o que são? Os dois são um tipo de memória, vamos dizer assim. O Agent Memory, basicamente, ele vai armazenar últimas interações que tiveram entre o usuário, os agentes do fluxo, todas as mensagens que aconteceram ali, tanto por parte do usuário quanto dos agentes. Então, ele armazena as mensagens e ele pode acessar através do Agent Memory. Eu não vou configurar uma, já vocês vão entender, eu vou explicar isso logo. Agora o State, ele é um pouco diferente. O State, ele é um objeto de contexto. Então, a gente consegue armazenar no State variáveis e essas variáveis vão ficar disponíveis ao longo do fluxo. Então, se eu tenho 2 LLMs, eu posso armazenar a saída do primeiro em alguma variável do State desse objeto e recuperar esse valor que ele armazenou e passar de input para outro LLM, por exemplo. É um objeto mesmo, imagina um JSON que tem pares de chave e valor e a gente consegue armazenar esses pares de chave e valor nesse objeto e acessar ele em qualquer ponto do nosso fluxo. Então, para conectar ele aqui, é só você digitar state. Ele também está na seção de sequential agents, então você pode só puxar ele para cá, a saída dele você conecta aqui. Já a gente configura esse módulo. O próximo passo que eu vou fazer aqui é puxar um LLM. Dentro de sequential agents a gente tem esse LLM node, então a gente pode puxar ele para cá e a gente pode passar um nome aqui logo de cara. Essa vai ser a função dele. Ele vai gerenciar a nossa equipe.
equipe. Então, aqui, Sequential Node, né, é o último de onde está vindo a ordem, né? Então, a gente pode puxar aqui do start para cá. Fechou? Muito simples. Então, a gente já pode abrir aqui esses parâmetros adicionais. Aqui a gente vai conseguir passar o nosso prompt. Então, você pode clicar nessa caixinha para ela abrir. Vou colar o meu prompt aqui que eu já tenho pronto. E aqui o que eu estou passando basicamente é o quê? Você é o supervisor da equipe de criação de artigos. Seu dever é gerenciar as interações entre os outros membros. Eu falo quais são os membros, eu falo a tarefa aqui para ele, que ele tem que analisar o input, passar para o copywriter, ele vai devolver a resposta e você deve passar para o revisor analisar. Então, com base no feedback, ou você devolve para o copywriter melhorar, ou você finaliza e responde o usuário. E específicos, ele só pode escolher entre copywriter, revisor e finalizar. Esse aqui são as opções de output desse módulo, tá? Ele deve escolher. Você pode dar um save, já vai estar pronto. E aqui, logo embaixo, lembra que eu falei que o Agent Memory a gente não ia configurar? Basicamente, já tem essa função de memória de mensagens anteriores default, tá? Já vem por padrão na configuração dos nossos LLMs e agentes. Então a gente pode selecionar aqui Conversation History. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha explicando o que é. Selecione quais mensagens do histórico de conversas você quer incluir no prompt. Aí a gente seleciona aqui, tá? Eu vou deixar como todas as mensagens da conversa, porque daí ele vai ter o contexto de toda a conversa, toda vez que ele tiver que responder. E a gente pode passar um Human Prompt também. Aqui no caso, eu tô falando para ele que acima ele pode conferir as últimas interações entre a equipe, porque essas mensagens elas vêm acima, essas do histórico da conversa. Então só tô falando para ele que ele pode conferir essas mensagens, esse histórico da conversa, para tomar como base e responder, né? E também eu tô passando o input do usuário bem aqui e eu tô formatando essa variável question. Só você colocar entre chaves as variáveis que você quer setar no prompt. E aqui em Format Prompt Values, você pode apertar nesse botão e aqui vai ter essa question que ele já identificou, essa variável do prompt. A gente pode clicar nesse segundo quadradinho aqui e clicar aqui dentro novamente e selecionar question. É uma variável padrão. Essa question aqui, você sempre vai encontrar ela porque é o input do usuário, né? Na nossa caixinha de diálogo, né? No nosso chatbot. Question é o que o usuário mandou lá. Então você pode selecionar isso aqui. Aqui em output estruturado, né? Ou JSON, estrutura de output. Você pode adicionar um item para você estruturar o output desse módulo. E eu vou querer fazer isso. Como esse módulo ele deve escolher a nossa próxima interação, para onde o fluxo deve ir, eu vou deixar uma variável aqui, uma key, com o nome de next. O type dela eu vou passar como enum, porque a gente vai passar 3 opções para ele escolher. A primeira delas é copywriter. Você pode passar uma vírgula, escrever o nome do próximo, que é o revisor. E por último, finalizar. Você pode passar uma descrição também, se você quiser, para esse campo. Agora, aqui em Update State, é nessa parte que a gente volta para configurar o nosso state. Lembra que eu falei para vocês que o state ele é um objeto que a gente consegue armazenar pares de chave e valor e acessar essas informações ao longo do fluxo? Então, a gente vai adicionar parâmetros aqui, tá? O nosso primeiro item vai ser um next também, porque é a nossa próxima opção. A operação aqui a gente pode colocar como replace, já que a gente vai substituir esse valor, e default value a gente pode deixar como vazio. Fechou? Tá configurado. A gente vai acessar esse valor depois para fazer uma condição lógica no nosso fluxo. Vocês já vão entender. Então a gente pode voltar aqui no nosso LLM Node, adicionar o parameters e aqui em Update State a gente pode passar aquele item aqui, tá? Você também pode dar com o código esse update, clicando em exemplo e configurando aqui, tá? Mas eu vou configurar aqui na tabela mesmo. Adicionar um item. Aqui a gente seleciona a nossa chave que a gente configurou no state e a gente vai passar o nosso novo valor para essa chave. Então você pode selecionar flow.output.content, que vai ser o LLM Node Output. Ele especifica aqui embaixo o que é. Então, é o output desse módulo que a gente está configurando agora. Então, a gente pode até fazer um teste aqui já para ver se isso está funcionando. A gente pode puxar um módulo de end aqui, porque ele vai terminar o fluxo respondendo para a gente. E vamos ver como que ele vai responder, né? Então, a gente pode abrir aqui o nosso chat. Então, agora, a gente pode mandar escreva um artigo sobre o GPT-4. Beleza? Então, vamos ver se ele vai chamar. Ó, chamou o copywriter. Só que, claro,
o fluxo não tá acontecendo, não tem copywriter, não tem condição lógica aqui, não tem nada. Mas vocês conseguiram ver que deu certo. O next dele, ele deu output como copywriter. Então ele entendeu já o que é para fazer. Fechou. A gente pode desconectar esse módulo de end. E aqui logo em seguida desse LLM Node, o que a gente vai fazer é puxar uma condição aqui. Então aqui dentro de Sequential Agents, a gente tem esses dois tipos de condição. A gente tem a condition e a condition agent. Essa condição de agente é uma condição que a gente não configura não sei se eu posso chamar de hard-coded, mas a gente não coloca um valor fixo, tipo, se isso for igual a isso, você passa para cá. Não, a gente passa um prompt para um modelo, né, um LLM, analisar o que ele recebeu e falar, pô, de acordo com o prompt que me passaram, então é para seguir por esse caminho, ou então é para seguir por esse caminho. Então essa é a diferença. Eu não vou utilizar esse Condition Agent, mas eu posso utilizar exemplos dele em um outro vídeo futuro. Então a gente pode puxar esse Condition normal para cá, a gente pode puxar isso para cá, que é o Sequential Node, e o nome eu vou colocar tipo Next. Também, tá? Vai ser a próxima opção. Então, a gente pode apertar aqui em Condition, adicionar um item. E aqui o que eu vou querer fazer é o quê? Eu vou puxar esse flow.state.next, que é aquele par de chave-valor que a gente configurou no state, tá? Aquele next, que inclusive o LLM deu um update, né? Ele atualizou aquele valor para a saída dele. Que no caso, a primeira coisa que ele vai escolher nesse caso é o copywriter, né? Então, beleza. Se essa variável for igual a copywriter, eu vou deixar um output como copywriter. Aí a gente vai passar para esse lado desse output. Vocês já vão entender. E o próximo item, a gente faz a mesma coisa aqui. Se ele escolher aquela opção de finalizar, então ele vai cair no end. Vai ter 3 saídas esse módulo de condição. Você pode dar um save, como eu disse. Aqui foram o output name que a gente selecionou, foi copywriter, revisou. E se não for nenhuma dessas duas opções, ele cai nesse bloco de end. Fechou. Então a nossa condição tá feita. O que a gente pode fazer aqui é o quê? Puxar os outros módulos de LLM. E aqui o que a gente vai fazer é botar um copywriter, uma de resposta e um revisor. E aqui em parâmetros adicionais a configuração é semelhante àquela que a gente fez no supervisor. Que eu passei um prompt para ele dizendo que ele é o copyright, que ele deve analisar o input do usuário e com base nisso redigir o artigo. E eu falo dos outros membros e tudo mais. A gente pode salvar, a gente pode deixar isso aqui como all conversation messages e também a gente pode passar um user prompt. Que no caso é parecido, tá? Com aquele último, a diferença é que eu tô passando o input do usuário e também eu passo o feedback do supervisor direto aqui nesse prompt. Então, a gente pode pedir para o quê? A gente pode configurar mais 2 chaves no nosso state, uma de feedback do supervisor, ou uma do feedback do revisor, e a outra da copy gerada pelo copywriter, e passar de contexto nos nossos prompts também, tá? Para isso, vou ter que voltar aqui no state e adicionar mais esses 2 parâmetros. Pode ter outra forma de fazer isso. Eu acho que ele também compreende bem se ele apenas lê o histórico de mensagens. Às vezes você não precisa passar isso novamente no prompt. Eu escolhi fazer dessa maneira. Se você quiser, você faz de outra forma. Aqui eu vou deixar uma copy e um replace. E aqui também eu vou criar um feedback, que é o que vai vir do revisor. E aqui eu vou deixar como replace também. Então, voltando aqui, o output dele eu não vou estruturar, tá? E aqui no update state, a gente adiciona um item. Eu vou selecionar aqui a copy e o valor vai ser o output desse módulo. E aqui no revisor, basicamente a gente vai fazer quase que a mesma coisa. Então aqui é só a gente vir no System Prompt, eu já estou com o meu aqui, eu colo. Você é o revisor de artigo profissional da equipe, ele deve revisar e enfim, né? Se você quiser ler mais em detalhes com calma, você pausa e lê. Ou então, simplesmente você pega o blueprint que eu estou deixando aí gratuito na descrição, cola no seu fluxo e fica à vontade para você brincar com esse prompt. Human Prompt também passa, é a mesma coisa do copywriter, a diferença é que aqui eu vou passar a copy, né, para ele ler. E aqui no state eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar aquele feedback e vou dar o output desse mesmo módulo, tá? E aqui só uma coisa que eu esqueci, que é formatar os prompt values, né, que são esses valores que a gente deixou bem aqui, no caso é question e a copy, então vamos formatar exatamente isso. Aqui a gente vai deixar a question do usuário, a gente pode adicionar mais um item, eu vou colocar aqui copy e também adiciona aqui um valor para essa copy, que no caso seria esse nosso state, tá? E a gente vai passar aqui como copy, beleza? Então,
Então, esse módulo configurado, a única coisa que eu tenho que fazer agora é voltar nesse primeiro e formatar o prompt dele também, que aqui no caso tem a pergunta do usuário e o feedback do revisor. Então aqui é só fazer a mesma coisa que fez para o revisor, tá? Agora a gente tem que configurar esse módulo que vai dar a resposta final para o nosso usuário. Então aqui eu só estou falando que ele tem que responder o usuário, tá? Eu vou passar a question do usuário e tudo mais aqui no Human Prompt, tá? Aqui é só formatar os valores de prompt normalmente. A gente pode salvar isso aqui. E agora, o que a gente vai fazer depois de configurar o copywriter e o revisor? O que a gente tem que fazer é dar um loop para voltar para o nosso supervisor. Então aqui a gente pode vir, pesquisar por loop. Então a gente conecta o LLM nesse loop e escreve supervisor. A gente pode duplicar isso aqui, fazer a mesma coisa lá para o de baixo, tá? Ele vai ter que fazer um loop no supervisor. Fechou? E depois desse LLM Node, o que a gente tem que fazer é finalizar o fluxo. Beleza. Então, a princípio, tá tudo configurado. Então, vamos salvar isso aqui e vamos fazer um teste. Eu não sei se ele vai rodar de primeira, tá? Às vezes a gente pode ter deixado passar alguma coisinha besta, mas se der erro, é bom que vocês já veem esse erro acontecendo e a gente já corrige isso aqui junto. Então, beleza, eu limpei meu chat, eu vou jogar aqui a nossa query, a nossa question aqui, tá? De novo, e vamos ver como que ele vai performar. Vocês podem ver que aqui ele deu um erro, o supervisor, o output dele deu corretamente, foi next e copywriter, porém, por algum motivo, parece que o state não foi atualizado, então o nosso next aqui na condição caiu para a resposta final, e ele que respondeu gerando o artigo. Então, isso aqui não tá certo, vou só identificar o erro aqui, eu já volto. Eu acho que o problema pode estar aqui nesse update state, tá? Aqui, em vez de passar output content, eu vou passar output.next, tá? Eu acho que agora é para ele funcionar. Eu vou salvar isso aqui e eu vou limpar esse chat e vamos fazer mais um teste. Beleza? Eu lancei. Aparentemente agora foi. O state, como a gente pode ver, foi selecionado o copywriter e ele jogou a nossa questão para o copywriter, né? Para ele começar a escrever, tá? Então, esse foi o resultado, continua dando erro. Ele dessa vez atualizou o state corretamente para copywriter, só que aparentemente a nossa condição não caiu, talvez isso aqui esteja escrito errado. Eu vou dar mais uma olhada nessa parte aqui da condição. Beleza? Então, certifique-se de que você tá colocando exatamente o nome certinho aqui, tá? Porque se tiver errado, não vai funcionar, beleza? Só você salvar aqui e a gente já pode mandar de novo essa nossa questão para ele. Vocês podem ver que ele chamou o copywriter, então ele deu um next, output correto, atualizou o nosso state para copywriter e ele caiu na condição para lá, tá? Então é só a gente esperar ele gerar o artigo para ele mandar para o revisor e assim por diante. Então ele escreveu aqui, já deu o output dele, copywriter, ele escreveu o artigo, né? Aí ele mandou pro revisor, o revisor deu um feedback falando que ele apresenta a estrutura clara, não sei o que. No entanto, uma crítica importante é que o artigo poderia se beneficiar de exemplos mais concretos e atuais de uso. Então ele fez uma análise aqui, pô, realmente. Aí o supervisor mandou pro copywriter, já com o contexto do feedback do revisor, e o copywriter respondeu novamente. Calma aí. Aí ele mandou para o revisor, aí ele falou que agora está muito bom e apresentou uma evolução clara em relação à versão anterior. Então agora realmente está tinindo. Aí logo em seguida, né, ele mandou finalizar e o último LLM que a gente configurou, esse do meio, ele formatou a resposta e enviou para a gente, né, para o usuário final. Então é isso, fluxo configurado. Tá tudo acontecendo corretamente. Vocês podem ver que assim que, por exemplo, esse LLM aqui, que é o copywriter, ele gera a copy, ele já volta automaticamente para o supervisor decidir qual é o próximo passo, tá? Então, esse é o ponto do loop também, que é muito interessante. E aqui no final, né, nesse último módulo do meio da resposta, a gente termina o fluxo e quando ele cai nesse end, devolve a resposta para o usuário final. Fechou? Então, esse vídeo pode até ter ficado um pouquinho grande, mas eu espero que eu tenha conseguido deixar isso bem claro. Não tenha ficado nenhuma dúvida, espero que vocês tenham entendido como configurar esse tipo de fluxo. É bem simples, às vezes só leva um pouco de trabalho. Se você esquece uma coisinha ou outra, você pode ter alguns erros durante a execução desse chat. Porém, quando você deixa isso aqui funcionando 100%, não tem erro, ele funciona extremamente bem. Então,
esse era o vídeo de hoje, fechou? Lembrando que, só daqueles recados rápidos, né? Deixe sua curtida aí, se inscreva no canal, deixe um comentário com alguma dica, sugestão, ideia de vídeo, né? Qualquer coisa que você queira. Se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com pessoas que valorizam esse assunto, fechou? Então, a gente se vê na próxima. Valeu!